Hoje eu quero trazer para vocês uma curiosidade bíblica que vale a pena nós conhecermos. O que eu quero falar é sobre reinos. Existem 5 reinos diferenciados. Existe o reino das trevas, o reino dos homens, existe o reino de Deus, existe o reino milenar e existe o reino eterno. Sobre os 2 primeiros reinos, o reino das trevas e o reino dos homens, eu não quero falar neste vídeo. Quem sabe em outro, tá? Mas eu quero falar sobre os 3 reinos existentes. Muitas pessoas nunca parou para pensar. Bondoso e amável Deus, Criador do céu, da terra e tudo que há. O Senhor é aquele que abre a mente, dá o entendimento, tanto para quem fala quanto para quem ouve. O Senhor é que dá a boca. O Senhor é que dá os ouvidos e o entendimento. O Senhor abre a mente e o coração das pessoas que interessam pelas verdades. Querido Deus, assim eu peço a Ti, em nome de Jesus. Tá? No reino de Deus, tem o trono de Deus. E Jesus diz que sentou no trono do Pai. Ele venceu e sentou no trono do Pai. Sentou não, assentou. Porque a palavra sentar e assentar são 2 coisas distintamente diferentes. A poeira, por exemplo, ela não senta na cadeira, ela se assenta na cadeira, né? Assim como os sem terra, um assentamento do sem terra. O presidente da República, ele deitado, andando, correndo, dentro de carro, de avião, de bicicleta, qualquer lugar, ele está assentado na cadeira do presidente. Assentado não significa que tem que estar sentado. Então, no reino de Deus, tem apenas um trono, o trono de Deus. Quem manda em tudo é Ele. É Deus que manda em tudo. E Jesus, ao assentar-se no trono de Deus, Ele representa nós lá. Então, hoje nós como uma pessoa espiritual, como homens e mulheres espirituais, nós conseguimos ter acesso ao trono de Deus através da nossa oração, ou seja, através de Jesus. Através do nome de Jesus, hoje nós conseguimos ter acesso ao trono do Pai. Então esse é o primeiro reino, reino de Deus. No reino de Deus, no qual Cristo está, então só existe o trono de Deus. E hoje a gente sabe que Cristo reina com o Pai, tá? Está no reino do Pai. No reino de Cristo vai ter 13 tronos especiais, tá? 13 tronos especiais. É claro que 12 pertencentes aos apóstolos, aos que são escolhidos como 12 apóstolos, representando as 12 tribos também de Israel. Tá? E tem o trono de Cristo, que é o principal, que era o pertencente ao trono de Davi. Jesus vai assumir o trono de Davi. Tá? No reino eterno vai ter 2 tronos. Tá? Vai ter 2 tronos. Eu quero mostrar para vocês esses 2 tronos
aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3. Abrindo a Bíblia, então, aqui, Apocalipse 22, 3. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e o seu servo o servirão. Ali haverá 2 tronos no reino eterno. Então hoje Jesus está reinando com o Pai, certo? Hoje Jesus está reinando com o Pai. E nós podemos fazer parte deste reino, um reino invisível. Invisível. Nós podemos fazer parte desse reino. No reino de Jesus, é o Pai que reina com Jesus, de um modo invisível. O Pai está invisível, mas Jesus estará visível, certo? E nós, os eleitos, também reinarão com ele. Milhões reinarão com ele. Não vai ter, no caso, em Jerusalém, não vai ter milhões de trono, mas no mundo inteiro vai ter muitos e muitos pontos, lugares que as pessoas vão reinar. Então, as pessoas reinarão, serão sacerdote e rei. Tá? Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, o reino de Deus, vamos ver alguns versículos bíblicos referente ao reino de Deus. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado vós o reino de Deus. Notou aqui que para entrar no reino de Deus, precisa se tornar uma pessoa espiritual para entrar no reino de Deus. E entrar com Jesus, fazer parte desse reino invisível. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus, porque Jesus ganhou lá o nome acima de todos os nomes, e é através de Jesus que nós podemos fazer parte do reino de Deus. É no reino de Deus, Jesus se assentou lá, e nós se assentamos com ele de uma certa forma invisível. Tá? Cristo reina com Deus e nós somos representados por ele lá. Mateus 19, vamos ainda para Mateus 19, versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse reino de Deus aqui é reino de Deus, é o reino invisível hoje. Hoje. Por que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha? Eu não quero entrar no mérito do que é o que deixa de ser agulha, tá? Eu não quero. Eu tenho as minhas ideias, mas eu não quero, tá? O rico, com o coração nas riquezas, ele não consegue fazer parte desse reino. Por que o rico não consegue entrar no reino de Deus? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o coração do rico está na riqueza, ele não tem tempo para entrar no reino de Deus. Ele não tem tempo para isso. E para entrar no reino de Deus, tem que ser uma pessoa espiritual. Tem que ser uma pessoa espiritual para fazer parte do reino de Deus. Se for uma pessoa carnal, ela jamais entra no reino de Deus. Não precisa ser rico não, pobre também, qualquer um. Aqui Jesus falou dos ricos, porque os ricos têm
tesouro, prata, ouro, para pensar, tá? Na verdade, Jesus diz que o homem não pode servir a dois senhores. E para entrar no reino de Deus, tem que estar pronto para servir somente a Deus. Porque se for para servir a Deus e as riquezas, não consegue entrar no reino de Deus. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então vamos aqui para Mateus, capítulo 21. Está logo aqui à frente. Capítulo 21, versículo 31. Nós estamos estudando a Bíblia. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles. O segundo. Diz-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Então Jesus aqui estava criticando os próprios fariseus, que eles estavam tão preocupados com as leis terrenas, com as leis, estavam tão preocupados com tanta coisa, que eles não tinham como ser uma pessoa espiritual. Lembra de Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, e falou para Jesus que ninguém podia fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus começou a falar alguma coisa para ele sobre o nascimento de novo, tal, e ele não entendeu nada. Aí Jesus falou para ele, é o ponto crucial. Jesus disse a ele: vós é mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade, lá tinha muitos mestres, muitos rabinos, que eram homens carnais, não eram homens espirituais. Precisa ser pessoas espirituais para poder fazer parte, entrar no reino de Deus, tá? Se não for homens espirituais, não tem como entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus e entrar no reino de Jesus, ou mesmo no reino eterno, são coisas diferentes. Algumas pessoas podem até entrar no reino de Deus e perder a salvação. Sabia que tem pessoas que podem entrar no reino de Deus e perder a salvação? Por quê? A Bíblia diz, deixa bem claro, que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Uma pessoa hoje, ela pode entrar no reino de Deus, ser uma pessoa espiritual e conseguir chegar ao trono de Deus através da sua oração. Pode entrar no reino de Deus, ser uma pessoa espiritual. Mas se amanhã ela vier desistir, ela entrou no reino de Deus, mas não entrará no milenal de Jesus e também não entrará no reino eterno. Será que vocês estão me entendendo? Por quê? Não perseverou até o fim. Por que a prostituta e os publicanos conseguem entrar no reino de Deus? Porque muitas vezes, no caso de Zaqueu, por exemplo, Zaqueu foi um homem que se arrependeu, deu lugar para Jesus na vida dele, na casa dele. E ele disse, se por acaso eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu era um homem íntegro, um homem sincero, um homem bom. Então, como publicano, ele poderia alcançar a salvação, como publicano, certo? Ele poderia alcançar a salvação, entrar na frente, como publicano. E as meretrizes também têm essa oportunidade. Qualquer um tem a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque entrar no reino de Deus é hoje. É hoje que você faz isso.
Não é amanhã que você vai fazer isso, é hoje. Você pode entrar agora mesmo no reino de Deus, certo? Então vamos para o versículo 43. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Viu? Então, aqui, Jesus estava falando ali para os judeus da época, para os doutores da lei, que o reino de Deus seria tirado dele e dado a um povo que dê seus frutos. No caso, foi tirado deles e passado para as pessoas que eles nunca esperavam que isso ia acontecer, para os gentios. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor tem condições de entrar no reino de Deus. Vale lembrar que entrar no reino de Deus, nem sempre entrará no reino de Jesus e nem sempre entrará no reino eterno. Pode entrar no reino de Deus, deixar de desistir e ir para o lago de fogo. Certo? Então, entrar no reino de Deus ainda não significa nada. Certo? Ainda não está garantido nada. Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam. Mas nem por isso eles não poderão entrar no paraíso. Eles não conseguirão entrar no reino de Deus. E com certeza vai ficar fora do reino de Jesus. Aqui vai estar difícil de vocês entenderem argumento. Exemplo, os judeus não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus. Portanto, eles não vão conseguir, porque é através de Jesus que nós entramos no reino de Deus. Eles não vão conseguir entrar no reino de Deus. Eles vão continuar de fora do reino de Deus. Automaticamente, eles também não farão parte do reino de Jesus. Principalmente os que estão mortos. Os que estiverem vivos ainda terão essa chance. Mas os que estiverem mortos não ressuscitarão e não farão parte do reino de Jesus. Mas depois do reino de Jesus, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Aí, quando eles ressuscitarem, eles serão julgados segundo as obras que eles fizeram. E eles poderão fazer parte do reino eterno. Poderão fazer parte do reino eterno, certo? Não farão parte dos 2 primeiros reinos, mas poderão fazer parte do 3º reino. Vamos ver isso, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos. Aqui está incluindo todos os mortos, todos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, em todos os livros, segundo as suas obras. Eles vão ser julgados pelas suas obras. O que eles fizeram? Não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus. Mas tiveram boas obras. Eles também não foram idólatras. Eles reconheceram o poder de Deus, mas não foram idólatras e não aceitaram Jesus. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram a morte, os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Por que estão sendo julgados? Porque ali vai haver uma separação.
Alguns serão lançados no lago de fogo e outros serão absorvidos, né? E entrarão para o reino eterno na qualidade de homem como era Adão. Não serão ninguém especiais, serão homens naturais. Entrarão para o reino eterno, em cima dessa terra. Se você não concorda, pergunte. Aqui eu mostro o versículo para você que está lá em Apocalipse 21, 22, está por aí. E eu mostro para você. E vi os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono, é claro. Aqui você vê que ali foram julgados segundo as suas obras. Meu amigo, minha amiga, essas pessoas vão ressuscitar. E eles vão ser julgados. A Bíblia diz que eles vão ser julgados segundo as suas obras. E ali é que vai ser colocado as ovelhas de um lado e os cabritos de outros. Serão lançados no lago de fogo, porque foram julgados e se perderem. Porque Deus é justo. Deus é justo, Deus não vai condenar qualquer um assim de qualquer jeito. Só porque não conheceu isso ou aquilo. Vai ser julgados. Tá? E uma vez julgados, eles entrarão para o reino eterno na terra, como era Adão e Eva. Como Adão e Eva era, assim serão a vida das pessoas no reino eterno. Tá? Eles nem poderão entrar dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer e vai pousar-se. Então, dentro da Nova Jerusalém, vai estar quem? Os que fizeram parte do reino de Jesus. Os escolhidos, os eleitos que reinaram, não aqueles quem foram reinados sobre eles. Porque no reino de Jesus, no reino milenar, vai ter ainda nações, muitas nações. Essas nações, elas estarão dentro do reino de Jesus. Mas os escolhidos, os que foram transformados e subiram ao encontro de Jesus, estes irão reinar sobre as nações. Sobre as nações. Então, estes poderão morar dentro da cidade de Jerusalém. Os demais salvos morarão fora da cidade de Jerusalém. Então, aqui, ó. Agora, no reino de Cristo. Agora vamos falar do reino de Cristo, que está aqui em Mateus 20. Versículo 20 ao 23. Aproximou-se dele, então a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Então, a mãe e os dois filhos, já que veio, fez um pedido para Jesus. Perguntou-lhe a Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que meus dois filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Não sabe o que pede. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Aí os dois que estavam ali ajoelhados também na frente de Jesus respondeu: podemos. Então Jesus disse, né? Então lhes disse: o meu cálice, certamente, com certeza, vocês vão beber. Mas sentar à minha direita,
e a minha esquerda não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Então, aqui nós vemos que esse lugar, a direita e a esquerda, são lugares especiais. Já tem candidato certo para esse lugar. Embora ali na cruz nós conseguimos ver que o ladrão ficou um de um lado e outro do outro de Jesus, tá? Representando aí alguém. Na verdade, o cálice, eles beberam. Eles morreram como Jesus. Jesus lá na cruz diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, no Monte das Oliveiras, eu acho, né? Então, esse cálice, os apóstolos beberam. Morreram também por causa do Evangelho. Então, eles beberam o cálice. Agora, o lugar que eles pediram, aí já seria uma outra história. Era o próprio Pai que iria decidir. Estava no projeto do Pai quem é que ia sentar à direita e à esquerda. Mas vamos aqui para uma curiosidade. O ladrão da cruz, já que nós citamos ladrão, ele pediu para entrar no reino. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A pergunta que eu faço, preste atenção. Jesus concedeu ele esse pedido? Não. Jesus não concedeu. Você só pode entrar no paraíso. No paraíso. Isso é, você vai morrer hoje, você vai permanecer morto até o fim do milênio. Quando terminar o milênio, que Satanás, a morte, terminar o milênio, tudo, então daí você vai ressuscitar. Na segunda ressurreição, você vai ressuscitar. Você não vai entrar no meu reino, não. Não vai fazer parte do meu reino. Mas você está com a passagem garantida, com o passaporte garantido para voltar novamente e tornar-se um cidadão da terra, da nova terra, onde estará regeneradíssima. Você vai vir na qualidade de homem, certo? Na qualidade de homem, depois do milênio. Depois que Satanás for tudo preso, você vai estar lá no reino eterno, plantando, colhendo, normal, como Adão e Eva fazia. Comendo, plantando, colhendo, como homem normal, entendeu? Mas no meu reino, não. Você não vai entrar. Quem faz parte do paraíso vai ser na qualidade de homem natural, como era Adão. Porém, imortal, porque Adão não iria morrer se ele não pecasse. No reino de Jesus, quem souber administrar os bens hoje vai reinar sobre mais cidade. Lembra da parábola dos talentos? Quem melhor governar, quem souber administrar melhor hoje, no reino de Jesus, vai reinar sobre mais cidade. Porque seremos lá rei e sacerdote. Portanto, hoje nós temos que saber falar do reino, nós temos que saber levar alguém para o reino, nós temos que trabalhar para ganhar, para lucrar, para que Jesus lucre com o sacrifício que ele fez. Então Jesus hoje nos dá os talentos. No caso hoje aqui eu estou fazendo o quê? Tentando ajudar alguém a ter conhecimento, alguém a se preparar para entrar no reino de Jesus. Se
Se eu, é uma condição, se eu conseguir chegar lá, de repente, quem sabe, Jesus me coloca para ser um prefeito de uma cidade, ou quem sabe, algo menor até, tomar de conta de um bairro, ou síndico de um prédio, não sei. Quem sou eu? Um pobre pecador que pesquiso, tento estudar, tento buscar aí os favores, a misericórdia de Deus para continuar vivendo. Então, no reino de Jesus, quem souber administrar vai reinar sobre mais pessoas. Voltando aqui para a Bíblia, nós vamos para Mateus 16, 27. Aqui está o 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então aqui nós vemos que no reino de Jesus, no reino milenar, também cada um vai ser julgado segundo as suas obras, no próprio reino. Olha, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então no trono de Cristo vai ser julgados as pessoas que estão vivendo. Vai ser julgado no trono de Cristo, segundo as suas obras. Tá? Mas vamos para Apocalipse. Agora, Apocalipse 22 e o versículo 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o galardão das pessoas, as pessoas que forem eleitas para reinar com Cristo, receberão a capacidade para reinar. Aqui no capítulo 20, no versículo 4, então vi uns tronos, não são um, mas é uns. E os que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua fronte nem nas suas mãos, e reviveram. Então, estes que morreram degolados reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles farão parte dos eleitos e reinarão no reino de Cristo. Eles pertenceram ao reino de Deus e agora pertencerão ao reino de Cristo, reinarão com Cristo e farão parte do reino eterno, morando dentro da cidade da Nova Jerusalém. Tá? Agora vamos para o reino eterno. Reino eterno. Apocalipse 20, versículo 12. Vamos ler o 12, o 13 e o 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, conforme eu disse, outros livros, conforme nós já leu esse versículo, o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nele estavam escritas, segundo as suas obras. Aqui faz parte do reino depois do milênio. Depois do milênio. Então as pessoas vão ressuscitar e vão ser julgadas segundo as suas obras. Então o mar, tudo vai entregar os mortos, que nós já lemos esse versículo, segundo as suas obras. O versículo 15. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, no livro do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. Para esses, acabou, ali é a segunda morte. Já era. Mas para os outros que alcançaram pelas suas obras, conseguirem, esses
entrarão no reino eterno. Mateus 19, versículo 29. E todo o que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Essa vida eterna aqui faz parte do reino eterno, porque durante o reino de Jesus também haverá morte. A morte só vai ser eliminada depois do milênio. Ela vai ser eliminada. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 11, que a morte será o último inimigo a ser vencida. A morte será lançada no lago de fogo. E ali no lago de fogo até a morte vai morrer. Quando Jesus diz aqui que as pessoas receberiam 100 vezes tantos, na verdade eles não receberam nada ainda. Eles morreram não recebendo nada. Eles vão receber 100 vezes tanto no milênio. No milênio. E a vida eterna, que é muito mais do que 100 vezes tanto. Tá? Vamos para Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Porque falar, qualquer um fala, até papagaio fala. Papagaio reza, papagaio ora, papagaio fala em língua. Até papagaio fala. Agora, falar é uma coisa, e entrar na intimidade com Deus é outra coisa. Entrar na intimidade com Deus é outra coisa. Certo? Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus. Uma coisa é entrar no reino ou para o reino, e outra coisa é entrar para o paraíso. São duas coisas diferentes. Tá? Entrar para o paraíso é entrar para a vida eterna. Morar na terra como Adão e Eva moravam, plantando, colhendo e comendo. Outra coisa é fazer parte do reino de Deus. Certo? Eu quero deixar uma curiosidade para você. Uma curiosidade. Quando Satanás rebelou-se contra Deus, Satanás conseguiu arrastar 1/3. Se Deus tinha 100 anjos, Satanás arrastou mais de 33. No caso, ficou vaga no céu. O céu tem vaga. E para preencher essas vagas, para virar anjos, para ser anjos, as pessoas se candidatam. E os eleitos, ou 144 mil, não sei, poderão ser os que vão preencher essas vagas. Porque aqueles que rebelaram contra Deus serão lançados no lago de fogo e deixarão de existir. Então, nas vagas que eles deixaram, alguém vai substituí-lo. E Deus escolheu alguém para substituir. Tá? As 5 virgens prudentes, de Mateus 25, as 5 virgens prudentes, as 5 prudentes poderão fazer parte do corpo do reino, ou seja, poderão fazer parte do corpo de Cristo. Corpo não é isso, apenas isso. Corpo significa um número de pessoas que vão
trabalhar juntas. Corpo de bombeiro, por exemplo. O presidente, ele tem vários ministros, tem muitas pessoas que trabalham com ele. No reino de Cristo, vai ter um corpo. Cristo será o cabeça, ou rei dos reis. Ele não será rei de reis, será rei dos reis. Vai ter muitos reis, porque, por exemplo, você pode ser um rei, ser um dos escolhidos e reinar com Cristo, ser um rei. Você vai reinar, por exemplo, sobre o Brasil, no lugar de Bolsonaro. E Jesus vai reinar sobre você, porque ele é rei dos reis. Então, as virgens prudentes, elas vão entrar para o reino de Cristo. As loucas poderão fazer parte apenas do paraíso. É porque elas não vão conseguir entrar na elite. Elas não farão parte da elite. As virgens prudentes vão morar dentro da cidade. As loucas não. As loucas vão morar no paraíso. Lembre-se que elas estavam indo ao encontro do Senhor. Apenas faltou alguma coisa. Certo? É para você pensar. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui intitulado Jesus gosta de números. Até porque na Bíblia tem um livro por nome de Números. Tá? Eu deixo para você poder estar assistindo e ver isso que eu estou falando das virgens, tá bom? Eu agradeço a Deus, agradeço a você. Peço a Deus que abençoe nós, que nos dê capacidade para entender, para compreender. E conforme está em Romanos 12:2, entendemos para que buscamos a perfeita vontade de Deus. Se você gostou e quer continuar estudando comigo, deixe seu joinha, tá? Se inscreva, acione o sininho para que você seja avisado. Tá bom? Muito obrigado.